Livro do Gênesis. Queridos, hoje eu pretendo abordar ou discutir com vocês, compartilhar 3 ou 4 capítulos. 4? Não, mais um pouco, né? Até o capítulo 6 ou 7. Nós paramos no 1 ou só falamos alguma coisa a respeito do capítulo 1, ou seja, a criação de Deus, Deus como Criador, né? Mais Deus como Criador, né? Só o versículo 1 praticamente. Exato, exato. Se cada aula for um versículo, não dá. Não, a gente, até o arrebatamento, a gente está por aí. Considerando que o arrebatamento ainda vai daqui uns 200 anos, né? Então, porque se for aqui 1, 2, 3 anos, aí não dá conta não. Comentar 31.173 versículos, teria que ser 31.173 dias, né? Ininterrupto, não é de semana em semana. Então, olha só que é bastante tempo, né, irmão? Percebam, amados, o conteúdo, a riqueza que tem a Bíblia Sagrada, né? É lógico que a gente sabe que não é cada versículo tem uma mensagem, né? Mas alguns versículos por si só já brota ali, já é uma fonte de informação ou de revelação, né? Melhor dizendo, de iluminação, né? Revelado só que foi para os apóstolos, profetas e tal, mas essa iluminação que a gente extrai de alguns versículos, até mesmo eles isolados, porque faz parte de um contexto. Mas bom, eu vou tentar fazer isso porque nem dá, tem 50 capítulos, ainda que fosse capítulo a capítulo também seria impossível. A pessoa 50 semanas? 50 semanas são quantos meses aí, para quem é bom de conta? São um ano? Um ano, 54 semanas, tem um ano, se não me falha a memória, não é isso? Então olha só, se fosse só para comentar um livro, capítulo a capítulo, seria então um ano estudando, né? Não tem condição. Então o que eu pretendo fazer? Aqui no livro de Gênesis, como eu disse, a gente vai levar um pouquinho mais de tempo do que os outros, né? Maior, 50 capítulos. E o livro de Gênesis, ele é muito importante, não que os outros não sejam, mas aqui está a história da raça humana, do princípio de tudo, né? É a partir de Gênesis que se desenrola, inclusive, todo o resto da Bíblia e toda a história humana. Então Gênesis é a base que nós temos, de onde começou, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê de salvação, quem é Deus, quem é o homem, né? O que aconteceu. Então Gênesis, na verdade, é um livro que deveria ser estudado primeiro do que todos. Um novo convertido, pessoa que tivesse contato assim logo com o Evangelho, estudar Gênesis, sendo explicado para ele Gênesis, né? Porque ele ia saber de tudo aquilo que é tratado em todos os outros livros da Bíblia. Os 65 livros da Bíblia, eles derivam, eles vêm, eles têm um porquê por causa do livro de Gênesis ou por causa dessa história que é nos revelada aqui nesse livro, que é o princípio, o termo de Gênesis, princípio, começo, né, de todas as coisas. Então eu pretendo hoje, do capítulo 2 até o capítulo 6, ministrar para vocês a aula, tá bom? Lógico, sempre nessas pinceladas, mas tentando extrair aí esses pontos principais desses capítulos e tal. Ainda que eu não aborde o capítulo 2 agora o capítulo 3, mas a aula em si vai ser em torno aí desse conteúdo. Eu disse que ia começar do capítulo 2, mas quero fazer uma leitura no capítulo 1, né, que é o verso 26 e 27 do capítulo 1. Capítulo 1 de Gênesis, verso 26, verso 27. A partir desse versículo, aí a gente já adentra no capítulo 2. Então, Gênesis, livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26 e 27. Diz assim, nesta minha versão: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, esse é o texto que eu quero iniciar a nossa aula, e aí a gente já parte para o capítulo 2. E antes que a gente parta para o capítulo 2, que tem a ver com esses dois versículos, eu quero dizer para os irmãos que a aula passada eu tentei falar então desse Criador, né? Que ele está para além da sua criação, ele é distinto da sua criação, ele não depende da sua criação, ele não é a sua criação, né? Deus é totalmente outro, ele existia antes, Deus era, nem existia, né? Deus era antes do qualquer coisa tenha passado a ser, e tudo o que é transitório, é temporal, é perecível, precisa de
sustentador, né, de um mantenedor e de um resgatador, que é toda a criação de Deus. Mas antes que tudo houvesse, como disse, haja luz e houve luz. Haja, né? Então passou a existir. Não é isso? Diga. Não, mas você falou que haja luz. Aqui no começo eu tive uma dúvida. E aqui no primeiro ele falou, né? No versículo 3, e disse Deus, haja luz. E houve luz. Só que no capítulo 15, versículo 15, ele fala que fez os luzeiros, né? Aí eu entendi aqui, se ele fez a luz no primeiro dia e no quarto dia ele fez o sol, então o sol está para iluminar o dia, ou se não tivesse sol, teria dia do mesmo jeito? Obrigado por isso aí. Rapaz, depois dessa pergunta eu queria parar a aula e a gente voltar outro dia, pode ser? Vamos lá. De fato, então, é claro aqui que essa luz não era o sol, porque o sol foi criado no quarto dia, não é isso? No quarto dia, então não é a luz do sol. Que luz é essa? Bom, aí há alguns comentários, né? Então, já que a gente não tem uma declaração direta da Bíblia, então aí há suposições. Alguns acreditam que antes então que houvesse, porque na verdade o Sol ilumina a Terra, o Sol não ilumina as galáxias, não é? O Sol não tem essa abrangência de iluminar todo o cosmos, toda a galáxia, ilumina a Terra, embora seja um astro assim absurdamente grande, mas não tem esse alcance, né? Então antes que o Sol fosse criado, e o Sol foi criado com um propósito, né? O Sol e a Lua foram criados, que está no texto inclusive, né? Acho que é o 15 mesmo, que diz lá que eles foram criados com um propósito, para que houvesse então dia e noite, é o verso 16, né? Olha só, e fez Deus os dois grandes luminares, o Sol e a Lua. O luminar maior, o Sol, para governar o dia, e o luminar menor, no caso a Lua, para governar a noite, e fez as estrelas, não é isso? Então o texto vai continuar dizendo, então isso determinou o que? O dia e a noite, as estações, né? Os tempos, é isso que diz o texto aí de Gênesis capítulo 1. Então eles foram criados com esse propósito. Só que antes ainda então que Deus criasse esses luminares, havia essa luz que ele disse, haja luz e houve luz, porque não havia luz, tudo estava em trevas, né? O verso de número 2, 3. Então, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? A face do abismo. Então o que acontece? Que luz era essa? É a pergunta. Não se sabe exatamente, mas quais são as duas opiniões, pelo menos que eu tenho acesso e que eu acho coerente, porque também tem um monte de coisa aí que eu acho que não vale nem a pena a gente mencionar. Mas duas coisas. Que luz havia? Que luz era essa? Que Deus disse, haja luz, e houve luz sobre essa escuridão. Essa é a questão. É possível que Deus tenha criado, né, essa luz cósmica, que existe, a luz cósmica, né, e que ela tenha sido então essa luz que Deus disse, haja luz. Ou poderia até ser a sua própria glória e a própria luz, porque Deus habita na luz inacessível, né, a luz que é o seu ambiente de luz. Pode ser que ele tenha manifestado essa luz então, e aí então aquele ambiente de escuridão, de trevas, densas trevas, se torna claro, porque Deus trabalha na luz. É possível, eu acho até razoável uma dessas duas, é possível. Qual delas, André? Não sei, uma delas é possível. Apocalipse vai dizer que no novo céu e nova terra, a própria luz de Deus vai iluminar tudo. E não precisa de sol lá, né? Não precisa de sol. Porque há uma lâmpada lá. Essa segunda versão. Não, é sério, é o texto que diz, é engraçado, né? Essa segunda suposição dá para sustentar com base nesse texto. Obrigado, Davi, porque aí a gente tem até uma coisa mais consistente, né? Mas não, quando eu penso assim. Sim, né? Que é a glória de Deus, é o próprio Deus. A glória de Deus, acho que essa luz. Não, é engraçado, Arão, mas porque o texto diz em Apocalipse, há uma lâmpada que é o próprio Cristo. Jesus é essa lâmpada, Jesus é que ilumina, então o próprio Cristo, né? Vai ter dia e noite, né? No caso, não tem, não há mais essa necessidade de isso. Isso é uma linguagem e isso é uma necessidade pertencente a esta criação. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Onde Deus está?
no mesmo lugar onde sempre esteve. Porque esse negócio de tempo, 2019, dezembro, hoje é 4, é isso? 4. Dia 4, isso aqui, irmão, é para nós aqui. Deus não está sujeito ao tempo nem ao espaço. Então Deus é imensurável. Ele, geograficamente, onde Deus está? A gente costuma dizer que Deus está em todos os lugares, não é isso? Que Ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas na verdade, vos digo, que nem é que Deus está em todos os lugares. É que todos os lugares estão em Deus. Lembra? Então olha que coisa interessante a gente pensar, que aí a gente alarga mais o pensamento. Nossa, Deus ele está em todos os lugares. Fala, nossa, que Deus grande. Não. Todos os lugares estão em Deus. Porque tudo vem dele. Fora dele não há possibilidade de existir coisa alguma. Porque cairia na inexistência. Sabe, desintegrar. Porque Deus é aquele que sustenta. Ele origina, ele traz a origem, ele cria, né, que a gente estudou, e ele é aquele que mantém. Deus é o doador da vida, o mantenedor da vida. Tem um texto lá em Salmo, que eu não vou lembrar agora, infelizmente, mas está em Salmos, que diz que Deus envia o seu Espírito e renova a terra. Essa terra e essa criação, ela é sustentada por Deus, ela é mantida por Deus, porque quando entra o pecado, que é um assunto daqui um pouquinho que a gente vai falar, né? Mas só para adiantar, quando entra o pecado, isso aqui tudo era para ser destruído. Sabe por quê? Porque se tudo está em Deus, e Deus é santo, como que Deus pode abarcar nele pecado, ou alguma coisa que fuja dessa santidade de Deus? Que foi o que aconteceu com o casal, que a gente vai ver daqui a pouco, e com a criação, toda a criação foi afetada. Então, como se tudo está em Deus, como que esse Deus santo pode estar habitando dentro dele, né, pecadores? Ou o pecado de alguma maneira, como pode? Aí a gente recorre a uma ilustração que eu acho interessante. Quando alguém de vocês já fez algum transplante de órgão? Não, graças a Deus não, então tá bom. Mas quando se faz um transplante de órgão, o corpo, a tendência é ele rejeitar aquele órgão, né? Porque identifica que não pertence a ele, é um alienígena, é um órgão estranho, né? Ainda não, mas é um órgão que pertence ao corpo humano, coração, fígado, alguma coisa assim tal, pertence ao corpo, mas não aquele corpo, entende? Então o que é feito antes para que aquele órgão, para que aquele corpo não rejeite? Remédio? Se aplica o remédio antes, né? Para quando receber já aquele órgão, o corpo não rejeite, mas vá assimilando aos poucos. Então, quando Deus cria o homem, antes que o pecado entrasse no mundo, na criação e afetasse tudo, já havia um remédio que Deus tinha aplicado então nesse mundo. Isso chama-se o sangue de Jesus Cristo. Aí você pergunta, André, mas o sangue de Jesus só não foi derramado lá 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, aquela coisa toda? Não. Na ótica e na mente de Deus, não. Quando a gente lê 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 20, se não me falha a memória, vamos ler o texto. Olha como é interessante, está vendo? Está lá em Pedro no final da Bíblia, mas diz respeito aqui à criação, ou melhor, antes da criação. É bem interessante nós sabermos, irmãos, que Deus, ele fala de coisas na Bíblia, ou a Bíblia, né, traz aí coisas, 1:20 mesmo, tá? 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Fala de coisas de antes ainda que tudo existisse. Deus revela, Deus ilumina, Deus desnuda, Deus mostra pra gente as coisas eternas. Olha que coisa linda, mano. Quer dizer, pela Bíblia, nós sabemos daquilo que jamais o ser humano poderia saber por meio da investigação, do intelecto, do raciocínio, das informações que aqui nós temos. Jamais. A Bíblia é o maior tesouro, não só de informação, mas é o maior tesouro de conhecimento que a humanidade tem, que Deus entregou assim, ó, sabe, para nós. Então, desprezar a Bíblia é desprezar a vida, é desprezar a existência, né? É desprezar e não querer saber da sua própria origem, e desprezar ainda aquilo que está preparado, né? Então, quem deixa de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, nossa, está vivendo uma vida ruim, no mínimo, né? Vamos falar outra coisa. 1 Pedro 1:20. O qual, na verdade, em outro tempo,
foi conhecido. O que está falando isso? Do sangue de Cristo. É só ler o 19. Então deveria ler o 19 primeiro, né? Não o 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, ou seja, esse sangue, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, o sangue de Cristo, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, foi manifestado nesses últimos tempos. Olha que coisa interessante. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8. Apocalipse 13, verso 8. Olha que coisa interessante. Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. São duas expressões interessantes. Então Pedro vai falar que o sangue foi oferecido antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, e Apocalipse vai dizer que esse sangue foi derramado desde a criação do mundo. Então a gente vai entender essas duas expressões, antes e desde, ou seja, a partir, né? Então antes e a partir, vamos entender isso. Só para completar o meu pensamento, então antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz, na eternidade. Percebe? Então quando Deus vai criar todas as coisas, na Trindade já estava certo de que haveria então um resgate, e esse resgate já tinha sido pago na eternidade, porque Deus está na eternidade. Então eles já estavam, a Trindade, concordaram, falaram, vamos criar então esses seres humanos, eles vão pecar. Quando eles pecarem, o que eles vão merecer então é a inexistência, né? Vão ter que ser fulminados, porque nós somos santos e nós não podemos jamais coabitar com o pecado. A Trindade conversando, e aí mais disseram, bom, mas nós vamos criar e vamos também resgatar. Então quando eles pecarem, a nossa santidade vai cobrar, então a nossa justiça vai cobrar, né? Nós temos que pedir conta desse pecado, e esses seres humanos não vão ter condições de fazer absolutamente nada para remir os seus próprios pecados. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos providenciar então esse resgate, né? Então eles concordaram, o Filho vai ser enviado então para pagar o preço, para que essa humanidade seja resgatada e para que essa criação também seja restaurada. Concordaram entre si, está feito, está feito. Então está feito, porque na eternidade não depende de tempo, eles fizeram aquilo. Então eles já estavam vendo toda a humanidade sendo criada e perdida, toda a história, Cristo vindo, toda a consumação do século, juízo final e tudo mais. Então está tudo certo, tudo resolvido, de boa. É exatamente isso, ou de uma forma aproximada, exatamente não, né? É muito mais belo que isso. O filme, ele está fazendo um filme, exato, já sabe o que vai acontecer no final, Tá, ele é o autor e o consumador, não foi isso que eu falei na aula passada? Ele é o autor e o consumador. Então ele criou tudo isso, irmãos, Deus está tranquilamente assim, mas está de boa, como diz o jovem da Zona Leste, está de boa. Vocês acham que eles estão apavorados? Está suave. Suave, não é? Está tudo resolvido já. Está tranquilo, lógico que está. Nunca vi Deus apavorado, dizendo, e agora o que vai fazer? A gente não tem plano B, não? Nós vamos pecar, a gente não esperava, nos pegou de surpresa. Não imaginei que isso ia acontecer, não tem plano B, não. Tem um plano de Deus para a humanidade. Esse plano não pode ser frustrado por ninguém. Entendeu? Ele, Deus, é que opera tudo em todos, tanto querer quanto executar. É Ele que está trabalhando até agora, disse Jesus lá em João 5,17. Então assim, na ótica de Deus está tudo resolvido, Deus está tranquilo no seu trono, governando, não se apavora, Deus tem nas mãos a rédea da história da humanidade. Ele conduzirá a humanidade para onde Ele quer conduzir, e nada nem ninguém vai impedir isso. Nada, irmão. Não é a falta de fé nossa, não é a igreja, né? Se tem coisa que a igreja tem feito durante 2000 anos é tentar acabar com ela mesma, e não tem conseguido, não é? Deus é o sustentador desse negócio. Então assim, a gente põe tudo a perder toda hora, e Deus mesmo assim, Ele jamais perde nenhum de nós.
porque Ele é soberano, Ele é Senhor. Tem um texto lá em Provérbios, capítulo de número 21, verso 1, ou é 21 ou 22, mas acho que é 21. Provérbios 21, e verso 1. Se não for 21 ou 22, tá? Como ribeiros de águas nas mãos do Senhor, assim é o coração do rei, a tudo quanto quer o inclina. Veja se é o 20, se não for 21, é 21, 2. Exatamente isso que eu falei para vocês. Como ribeiros de água nas mãos do Senhor, assim é o coração dos reis, a tudo quanto ele quer o inclina. É 21, 1? É? Então, é isso aí. Olha o que o texto está dizendo. Então, Deus tem o coração dos homens nas suas mãos. Quando Ele quer, pela sua soberania, levantar um governante, e esse governante, ele vai ser determinante numa história, para que aconteça aquilo que Deus determinou, e o que Deus determina, decreta, não há quem possa fazer isso, voltar atrás ou revogar. Deus é soberano, irmãos. Ele é Senhor. Lembra o que eu disse? Ele é Criador. Ele usa de vez em quando do seu direito de Criador para fazer as pessoas fazer o que Ele quer fazer. Como Ele faz isso? Respeitando o livre-arbítrio que Ele deu. Não tenho a mínima ideia. Eu não sei. E eu nem conheço quem sabe. Se é que tem alguém que sabe. Eu acho que não sabe. Porque isso é soberania de Deus. Nós somos seres infinitos, ou finitos. Deus é um ser infinito. Né? Lembra que eu falei? Deus é infinito e nós somos infinitamente inferiores. Isso aqui a gente fala de... é uma distância ontológica, né? É um termo técnico que a gente usa, que é distância de ser. É a mesma coisa de pegar um ser humano, né? E pegar um copo desse aqui, ó. Tem comparação? Nenhuma. Não tem como comparar em nada? Nada, irmão. A complexidade desse copo com a minha complexidade como ser humano? Não tem. Isso aqui é tão simples. Um cientista, um químico, poderia explicar a constituição do plástico, da água. Simples, isso aqui é simples. Agora, olha a complexidade do ser humano. E mesmo assim, essa comparação ela ainda é muito fraca em relação a Deus e nós. Então, Deus, Ele é. Nós estamos sendo temporariamente por causa do ser de Deus. Então, eu não sou. Deus é. É por isso que Deus não existe, Ele é. Ele é um ser. E eu estou sendo por causa do ser de Deus. Deixarei de ser um dia, porque eu sou finito, eu sou mortal, eu sou limitado, né? Eu passei a existir porque Deus disse vai existir e eu existi, e vai ter um momento que eu deixarei então, né? Essa existência e tudo mais. Então é isso, irmão. Deus é totalmente diferente de nós em todos os sentidos da sua criação e tudo mais. Mas é esse Deus então infinito que não estava triste, solitário, não estava desanimado. Deus não estava numa crise de solidão, dizendo: rapaz, a gente precisa de alguém, a gente precisa de um povo para adorar a gente, para servir a gente, né? O negócio que está tão monótono, só nós três, que coisa chata. Vamos criar aqui uns seres, vamos chamá-los. Hã? Não, eu nem cheguei lá ainda, calma aí. Vamos criar assim uns anjos, né? Uns com asa, outros sem asa, auréola, espada, aquela coisa toda. Criar assim uns seres assim, né? Tal. Aí criou os anjos. Pensa numa dor de cabeça para Deus. Criou os anjos. Uma parte lá se rebelou, um que achava que também podia ser Deus, aquela coisa toda. E ele disse: eu subirei ao céu, exaltarei meu trono, né? Aquela coisa toda, eu. Eu já disse, Deus disse que Ele é, toda a criação não é. E esse anjo, ele pensou que era, porque Deus lhe deu um pouco mais de autoridade, poder, né? Ele tinha alguma coisa a mais. Ele já se achou. Tá. Deus disse: não tem como, jamais. Não tem como você assumir essa posição de Deus. E aí tudo bem. Aí uma parte lá, a terça parte, né, me parece, é o que a Bíblia diz, se rebelam, são lá punidos, e aí Deus diz assim: mas eu quero criar uma categoria de seres que sejam mais parecidos comigo, ou conosco, que é a Trindade. E aí diz o verso 26, que eu li, o 27, a Trindade disse: façamos o homem conforme a nossa semelhança, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus os criou, os fez, macho e fêmea os criou, segundo a imagem e semelhança de Deus, né? E daqui a pouco a gente vai ver também a outra dor de cabeça. Então a primeira foi os anjos e agora cria. Aí o capítulo 2 é interessante,
quando a gente lê, aí a gente fala assim, ué André, mas tem alguma coisa errada quando a gente lê o capítulo. Porque lá no verso 26 e 27, que eu li, ou nós lemos, lá está escrito então que Deus criou o homem e a mulher, não foi? Aí aqui repete de novo. Vamos ler? Capítulo de número 2, verso 1 em diante. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia 7º e santificou-o, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra, ou a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha, não tinha chovido ainda. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes, suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ué, mas ele não foi criado lá no verso 26 e 27? O que diz aqui que Deus criou de novo? Não é que Deus criou de novo, amados. É porque o capítulo 1 fala da criação de Deus no geral, num todo. Que Deus cria os céus, a terra, o mar, as baleias, os seres aquáticos, terrestres, os voadores, aquela coisa toda, né? Tudo, é no geral. Aí o capítulo 2 vai falar de dentre essa criação, de uma especial, que é o homem. E o capítulo 2 dá ênfase então ao homem, que é o principal dessa criação, né? Então Deus cria todo esse cenário que é o habitat do homem, que é a casa do homem. Então a casa do homem foi criada, e agora Deus vem criando, o capítulo 2, melhor dizendo, vem mostrando o porquê que Deus fez tudo isso, para colocar um ser lá. E esse ser, sim, é a imagem e a semelhança de Deus. Aí a pergunta que eu quero fazer, amados, que eu quero discutir com vocês em alguns minutinhos, é sobre essa expressão, imagem e semelhança de Deus. O que seria isso, imagem e semelhança de Deus? Porque os anjos, eles nunca são chamados de seres que são imagem e semelhança de Deus, só os homens, só os seres humanos, não é? E o que os homens têm e os anjos não têm? O que os anjos têm, Deus tem? Não, calma aí. O que Deus tem, os anjos também têm, mas só os seres humanos têm o que Deus tem e os anjos não têm. Calma aí, então deixa eu elaborar. Vamos lá, complicou, né, Davi? Meu papel é simplificar, né? Não é complicar, então vamos lá, não é complicar não. Então assim, amados, Deus cria esses seres angélicos, é outra categoria de seres inteligentes, olha só, que têm vontades, que têm sentimentos, que têm percepção de si e dos outros, conhecimento, que também eles, de alguma maneira, têm suas peculiaridades, ou seja, não são todos iguais, tem essas individualidades neles, nos anjos, né? São diferentes em características. Tá. Os homens também, tudo isso tem, não é isso? Só que os anjos não são chamados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que só o homem tem? Que Deus compartilhou com eles e não com os anjos, por exemplo. Então, alguns falam assim, imagem e semelhança de Deus, André, nos homens, quer dizer que Deus é inteligente, os homens também são. Embora Deus é inteligente, mas não é racional, né? Lembra, Davi, isso aí que eu já falei em outra ocasião? Não lembra? Não? Não, né? Então vamos lá. Não. Deus é inteligente, mas não é racional. Por quê? Vamos lá, calma aí. O que é um ser racional? Ele raciocina. E o que é o raciocínio? Bom, tem uma ideia, um pensamento, alguma coisa aqui. Para eu chegar à conclusão perfeita disso, ou seja, aqui ó, aqui o copo está vazio e aqui está cheio, né? Vamos fazer a ilustração direito, né? Aqui não está muito compreendido, aqui está a plenitude. Então, eu pego essa ideia, esse pensamento, eu vou desenvolvendo ele, pegando elementos, comparando, pensando, avaliando, aí eu chego à conclusão. Não é isso que é o raciocínio? Grosso modo. Esse é um processo. Esse processo eu parti daquilo que eu sabia mais ou menos
E cheguei então a uma conclusão, que aqui eu sei bem mais do que eu sabia aqui. Deus não tem esse processo. Deus está aqui sempre. Ele sabe de tudo de uma forma plena. E tudo que pode ser sabido, Ele já sabe, de antemão, prontamente e profundamente. Nada mais Deus precisa desenvolver, porque Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Não só sabe de todas as coisas, Ele não só sabe de tudo, Ele sabe tudo que pode ser sabido de tudo. Entenderam, irmão? Então Deus, Ele não precisa raciocinar. Ele sabe de tudo. E de tudo que pode ser sabido. Olha só, irmãos, é Deus. Quando a gente vai falar de Deus, é um negócio fantástico, absurdo, dá até um nozinho às vezes na cabeça, né? Então Deus é inteligente, mas não é racional. Estou tomando esse copo aqui, deixou aqui. Ele é racional, eu sou destro, isso aqui é reserva. Então Deus é inteligente e o homem também. Deus tem vontade própria? Tem vontade própria. O homem também tem vontade própria, livre-arbítrio, a gente chama. Deus tem consciência de si e de outros? Tem. Os homens também têm consciência de si, dos outros? Tem. Então eu falei da inteligência. Sentimento. Deus tem sentimento? Deus tem sentimento. Nós também temos. Deus, então, tem isso, nós temos também. Tá. Agora tem uma coisa também que os anjos não têm. Os animais não têm nada disso aqui, tá, irmão? Então, os animais não são uma pessoa. É importante saber isso aqui, porque quando a gente for falar do Espírito Santo, isso aqui vai ser uma informação muito boa. Para a gente chegar à conclusão que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força ativa, uma energia, essas coisas. Então vamos lá. Então, desculpa. Os anjos também têm tudo isso aqui que a gente falou. Mas tem uma coisa que só Deus tem e Ele compartilhou com a gente. Sabe o que, irmão? Ele é uma família. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo que é o gerador. Pai e Filho tem que ter uma mãe, não tem? É o gerador. O Espírito Santo é uma família. Deus, Ele é um, mas Ele é mais do que um, sendo um só, em essência. É a Trindade, ou a Triunidade. É uma coisa também complicadíssima para a gente discutir. Mas é um fato, é uma revelação da Bíblia. Tem revelações que elas só são mostradas, mas não são explicadas. Então a gente não vai saber exatamente. É mostrado. O que é revelação? Isso aqui é uma revelação, é um copo. Me explica esse copo. Não tem explicação, só estou te falando que tem um copo. É Deus. Então Deus é triuno, tem 3 pessoas distintas em Deus? Tem. Como é isso? São 3 deuses? Não. Me explica. Não dá. Simples assim. Então é revelado, mas não é explicado. Dupla natureza de Cristo. Como que um ser pode ser 100% Deus e 100% homem? Como pode ser isso? Me explica. Não dá. Explica a origem do mal, por que o mal existe. Dá para explicar? Não dá. É revelado, mas não é explicado. Mas depois na Bíblia, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Aquilo que é revelado é para nós, para os nossos filhos. Mas aquilo que não é revelado, que é encoberto, é para Deus. Então tem coisas que de fato nós nunca saberemos. Ou pelo menos nessa condição existencial nós não saberemos. Então eu enrolando aqui, eu quero falar o que de fato é. O que é a imagem e semelhança desse Deus que está escrito no verso 26 e 27 que nós lemos. É isso. Deus, Ele é um, mas Ele é mais de um ao mesmo tempo. E nós também somos um, mas somos mais de um ao mesmo tempo. Por exemplo, Deus nunca criou Eva, não é? Vocês já sabem em outras aulas que eu já falei isso? Lembram, não, os irmãos? Que estavam? Lembram? Então assim, Deus não criou Eva. Deus criou quem? Adão, macho e fêmea. Qual era o nome do macho? Adão. Qual era o nome da fêmea? Não é Adão, não, é Adão. É Adão. Né? Olha que coisa interessante. Onde está escrito isso, André? Você está doido? O que você está tomando? É água só? Vamos ler o capítulo 5 de Gênesis, verso 1 e 2. O que está escrito Eva? Aí já deu uma na cabeça agora. Veja bem, amados. Vamos comparar os textos. Quando nós lemos aqui, alguns minutos atrás, o verso 27 do capítulo 1, nós lemos assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou,
macho e fêmea os criou. É isso que a Bíblia diz. Macho e fêmea os criou. Quando a gente pega o capítulo 5 do Gênesis, verso 1 e 2, vai dizer, na minha versão, né, não sei exatamente como está, eu queria até saber a versão de vocês, diz assim: esse é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, ou a humanidade, depende da versão. A semelhança de Deus o fez, olha que coisa interessante. Macho e fêmea os criou, a mesma expressão lá que nós lemos, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Deus criou macho e fêmea, os abençoou e os chamou de Adão. Entenderam? Então Deus chamou o casal de Adão. Adão depois foi ser um nome que foi associado ao homem, mas a palavra Adão quer dizer humanidade. Dependendo das versões de Bíblia que vocês têm, vai estar lá: Deus criou a humanidade e não Adão. Deus criou a pessoa e não Adão, que é a mesma coisa. A palavra Adam no original é isso, ser humano, né? O vermelhinho. Era só ter se atentado ao plural da frase. Exato. Os criou, os abençoou, os chamou de Adão. Eles foram criados. O que a Bíblia está nos falando aqui? Que Deus cria quem? O ser humano, em duas versões, macho e fêmea. E antes do pecado, eles eram, porque assim, Deus criou o homem, o Adão homem. Quando Deus vai criar Adão mulher, Adão fêmea, é estranho, né? Ficar vendo esse negócio, né? Quando Deus cria então a mulher, o homem olha para a mulher e diz assim: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu pergunto: quem pode ser osso do meu osso e carne da minha carne? Eu. Quando Deus cria, é perfeito, a ponto de quando um olhava para o outro, se via no outro, e não tinha essa questão do individualismo, mas era como Deus, embora ser Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles são da mesma natureza, da mesma essência, não existe discordância, discussão. O homem e a mulher também, a mesma coisa, harmônicos. O outro, para eles, era Deus, e quando viu o outro, se via nele mesmo. E aí Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo número 5: ninguém maltrata o seu próprio corpo, antes alimenta, cuida. Ele está falando do casamento, né? Que se perdeu depois aqui no capítulo 3 que a gente vai ver. Então assim, o que é a imagem e semelhança de Deus em nós? O que é? É porque nós, sendo um, somos mais do que um. A gente chama de solidariedade da raça. Um ser humano, quando vê o outro ser humano morrendo, vai lá e socorre. Pode não conhecer, pode até ser um ladrão, bandido, né, uma pessoa ruim, mas vai lá e socorre. A gente se aglomera em volta de alguém que morreu. O cachorro não, né, irmão? O cachorro morreu, eu sei que alguns vão até chorar, mas não é a mesma coisa. Você passa um cachorro na rua, você tá nem aí. Faz perfeito. Um cachorro, um gato, qualquer animal. Agora um ser humano, não. Aquilo nos faz parar, nos espanta, nos choca, né? Tem gente que passa mal, tal, tem várias reações, porque ali é um pedaço, é um pouco de nós que está indo embora. É a humanidade nossa que está se perdendo. Olha que coisa interessante. Então, amados, Deus é isso, é um sendo mais de um. Até na individualidade nossa, ou seja, eu mesmo, André, eu já percebo isso, que eu sou um, mas sou mais de um. Quem nunca conversou consigo? E não é doido? Quem nunca se pegou falando consigo mesmo? Quantas vezes, né, você olha no espelho, você fala uns negócios, não quero nem falar o que fala. Cada um sabe das suas loucuras, né? Como dizia minha mãe, cada louco com a sua mania. E a gente vai falar inclusive dessa questão de nos Não é só no espelho, não. sozinho. Lá no trabalho, lá os caras falam: eita, hoje você falou demais, hein? Com você mesmo. Tem hora que eu tô andando assim, ó. E não é com Deus, é com a gente. O Salmo 42, verso 5 e o 43, verso 5, dois salmos, vamos ler, vamos lá, amados. Estamos estudando Bíblia, então a gente vai ao máximo estar correndo ou percorrendo, né, a Bíblia, os textos bíblicos. Salmo 42, verso 5 e 43, verso 5, quase que se repete. É quase a mesma coisa, tem um detalhezinho aí.
É por isso que vale a pena ler os dois. Por que te abate, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença. 43:5. Por que te perturba, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Espere em Deus, pois Ele é a minha salvação, meu Deus. Não sei se eu inverti, mas são os dizeres aí. Olha só, o salmista falando com ele, irmão. Olha essa complexidade. Nós somos parte material e imaterial, né? Alguns dizem corpo, alma e espírito, e outros dizem corpo e alma, espírito, sei lá, mas a questão é que nós somos isso que nós estamos vemos no espelho, e tem algo a mais que a gente não vê, que é a nossa consciência, que é o nosso espírito, que é esse homem interior, né? Que é esse homem que adora a Deus. Quem adora a Deus não é eu dobrando os meus joelhos, levantando minhas mãos. Não, é esse homem interior que usa esses instrumentos externos, né, os membros, para adorar a Deus de alguma maneira, pela voz, pelo ouvido, pelas mãos. Ou seja, o corpo é instrumento da alma, que por sua vez é impulsionado pelo espírito que adora a Deus. Eu estou falando de alma, do psique, que tem os cinco faculdades, que a gente chama 5 sentidos da alma: visão, audição, tato, olfato e paladar. E aí o espírito, pela alma, se comunica através do corpo nessa existência. Aliás, desculpa, a alma se comunica, né, nessa existência através então desses 5 sentidos. Agora o espírito, aí ele se comunica com as coisas espirituais. É isso que diz 1 Coríntios capítulo 2, por exemplo, entre outras passagens. Então, amados, só para a gente fechar, o que é a imagem e semelhança de Deus que Deus criou? É isso. Nós somos um, mas somos mais de um, na individualidade e na coletividade. Ou seja, queridos, preste atenção, não há espaço para o servo de Deus, para o discípulo de Cristo, que recebe essa iluminação. Não há espaço para ele considerar um outro seu semelhante, inferior a ele. Não há espaço para que ele oprima, agrida, ofenda, maltrate, despreze qualquer outro ser humano, porque o outro ser humano é igual a ele em todos os sentidos diante de Deus. Tem o mesmo valor. Não é classe social, não é cor da pele, não é capacidade intelectual, não é posição que ocupa nos níveis da sociedade, não é porque é macho, é fêmea, porque é adulto, é criança, porque é jovem, é idoso, nada disso, porque é nordestino ou é sulista, ou porque é brasileiro e é estrangeiro, nada disso pode ser algo que faça diferença entre as pessoas. Nós não devemos, não podemos tratar ninguém, jamais, de maneira diferente, tratando um bem, maltratando o outro, ou tratando o outro mal, jamais. Não podemos, irmãos, achar que esse tem mais valor do que esse, jamais. Não podemos entender que existe uma hierarquia, onde existe um superior que de alguma maneira tem direito de oprimir os seus inferiores. Essa hierarquia, ela é do império das trevas, é por causa do pecado que foi introjetado na raça humana. Aliás, só existe uma raça, que é a humana, né? Porque tem uns que colocam lá, certidão, raça parda, amarela, branca, tá? Não, raça humana é a única que existe, né? Aí a gente faz essa diferença. A Bíblia diz assim: vocês estão pecando, fazendo acepção de pessoa. Não há espaço, irmãos, no nosso convívio cristão, não há espaço para isso, achar que alguém é superior, né? Que alguns devem receber mais respeito ou um tratamento diferenciado do que outros. Não deve ser assim. Tiago diz: não faça isso. Isso é acepção de pessoas, isso é pecado, porque todos são diante de Deus. Gálatas 3:28 é o que diz. Gálatas 3:28. Irmãos, a Bíblia, ela é perfeita. No Novo Testamento, a proposta é de restaurar esse Gênesis, né? Essa criação de Deus. O Novo Testamento vem para quebrar, desfazer essas obras do diabo, né, que os seres humanos foram assumindo em todo o longo da história. Então, por exemplo, a questão não é rico, é pobre. O Novo Testamento diz: não faz diferença. É mulher, é homem. Que machismo sempre houve, desde sempre. A gente vai ver daqui a pouco isso aí também, se der. É judeu, é estrangeiro, tanto faz. É livre, é escravo, tanto faz. Seres humanos. Deus olha para a humanidade e vê humanidade, irmãos. Deus não se ilude com nada, não despreza ninguém, não faz
essas comparações doidas que a gente tem, né? Ah, é corintiano, é palmeirense. O que diz o texto de 13 e 28? 3, capítulo 3 de Gálatas 13 e 28, se não me falha a memória, é isso. Vamos lá. Isto não há judeus nem gregos, não há servos nem livres, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ó, coisa interessante. A Bíblia desmonta essa questão também desses gêneros, né? Que querem sobressair. Antes era o homem sobre a mulher, agora a mulher sobre o homem. O machismo é pecado, o feminismo é pecado. Os dois são pecados, né? O valor é o mesmo. O que Deus fez então? Ah, mas Deus criou primeiro o homem. Ah, você acha que é vantagem? Os homens machistas, né? Amados, o Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, disse um negócio muito interessante. Eu quero ler com vocês. Eu até lembro, mas eu quero ler com vocês para que vocês identifiquem inclusive a passagem e o que Paulo está dizendo. Então, Timóteo, vamos ver esse texto. Achei ele muito interessante. Timóteo, porque alguns dizem assim, alguns homens machistas, né? Deixa eu defender as irmãs aqui um pouquinho, pode ser? Mas... 1 Timóteo? 1 Timóteo capítulo 2, capítulo 2 de 1 Timóteo, e depois a gente vai ler dois trechos, né? Um em 1 Timóteo e o outro lá na segunda carta de Timóteo. Então, primeira e segunda carta, se não me falha a memória, é isso aqui mesmo. Vamos lá. Rapaz, eu acho que eu só vou achar o primeiro, hein? O outro eu não lembro, eu vou ter que citar de cabeça mesmo. Mas 1 Timóteo capítulo 2, versículos de número 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Os irmãos estão falando glória a Deus, louvado seja, fala a Deus. Calma, irmão. Conta a vitória antes do tempo, não. Quem ri por último, ri melhor. Ó as irmãs aí, ó, ligeira. Vamos lá, verso 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí os irmãos estão falando, está vendo? Nós não fomos enganados, e é verdade. O homem não foi enganado, a mulher foi enganada pela serpente. É o que o texto diz aqui e que mostra lá em Gênesis. O homem não foi enganado. O homem, ele viu que a mulher já tinha pecado. A gente já está entrando lá no capítulo 3 de Gênesis, né? Já tinha pecado, o homem olhou para a mulher, viu que ela já estava sem aquela pureza, sem aquela glória, e era envolvido eles, né? A presença de Deus, a natureza de Deus, viu que ela tinha pecado, que ela estava nua. Falando, mas calma aí, eles nunca usaram roupa. Não é essa nudez que o texto está falando, porque eles sempre se viram nus, mas não se envergonhavam. Mas a Bíblia diz, depois que comeram, os olhos foram abertos e aí conheceram que estavam nus. Olha que coisa interessante, porque eles conheceram agora o bem e o mal, e se envergonhavam de verem um ao outro nu. Antes eram nus, viam e não tinham vergonha, porque não tinha pecado, não tinha malícia, não tinha nada do que hoje nos faz ter vergonha de nos apresentarmos nus, enquanto adultos, porque criança não tem essa crise não, irmão. Criança não está nem aí, menininha lá, um com a torneirinha e outra com a, né? É uma palavra meio estranha, até engraçada, mas não vou nem falar. Vou falar perereca, é um negócio estranho, né? Mas a gente fala, né? Piu-piu e perereca, não é isso que a gente usa? Né? Então vamos lá, tá tudo certo, né, irmão? Então eles não se envergonham, a pureza, a inocência, né? Mas aqui já não havia mais a inocência, que a gente chama desse período de inocência. Não tinha conhecimento. Depois veio o período da consciência. Aí sim o conhecimento. Do que? Do bem e do mal. O pecado entrou. Então o homem, quando viu a mulher, viu que ela tinha pecado, que ela tinha errado. E por que então que esse homem comeu, se ele não foi enganado? Diz alguns, que eu acho bem interessante essa colocação, que o homem fez aquilo por um sacrifício. Porque aquela mulher era a responsabilidade dele, era o pedaço dele, e Deus tinha dado ordem, você vai cuidar dela, você vai proteger ela. Ele então fez exatamente aquilo que Deus esperava que ele fizesse, porque se ele fizesse o seguinte, eu não vou comer esse negócio, você que se vira aí, você vai comer o buraco, você que pecou, sou obediente, isso seria um egoísmo da parte desse homem. Olha só,
E ele ainda não havia pecado. Então havia nele o mesmo sentimento que houve no nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sem pecado se sacrificou por toda essa humanidade pecadora. Adão então aqui é o primeiro protótipo, é o primeiro que aponta para Jesus que viria, santo, sem pecado, cheio de amor, que se sacrifica pelo pecador. Então aparece aqui essa figura. E quando Deus olha, é isso aí mesmo que eu esperava de você. Embora você vai pagar o preço da morte, como Jesus também pagou, sendo inocente, mas se ele fizesse outra coisa, ele já tinha sido perdido antes do pecado entrar. E Deus fez ele santo. Então ele sacrifica. A Bíblia diz aqui: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia, fé, caridade, na santificação. E tem outro texto, amados. Eu estou aqui tentando puxar na memória, eu não lembro. Já vi, se você, caso lembre aí, você que também é bem aplicado aí na leitura, se preocupe em memorizar, né? Os textos, tem gente que lê, mas não se preocupe em memorizar. E da visão já tem essa qualidade aí. Que diz o seguinte, que o homem não é, acho que é Pedro, né? O homem não é sem a mulher, e a mulher sem o homem. Porque o homem, a mulher veio do homem, remetendo que a mulher foi criada lá do Adão, o homem, né? Mas o texto também vai dizer, acho que é Pedro, vai dizer que o homem também não é sem a mulher. Por quê? Porque o homem nasce da mulher. Entenderam? É isso que o texto, vê se acha aí, mas fugiu da mente. Mas é exatamente isso que diz, ou seja, que um não é sem o outro, né? Acharam? Um não é sem o outro. Se eu não achar, eu acho aqui no intervalo e a gente depois confirma a referência, tá? Até joga no grupo lá. Acho que eu não vou achar, mas a gente depois joga no grupo lá. Mas a questão é essa: o texto vai dizer o seguinte, que o homem, aliás, que a mulher não é sem o homem, depende do homem. Por quê? Porque primeiro foi formado o homem e a mulher veio dele. Então a mulher depende do homem. Se o homem não existisse, provavelmente a mulher não. Mas o homem também depende da mulher, porque ele continua nascendo, ele nasce da mulher. Então, o que Deus está ensinando a respeito dessa revelação? Que nós somos interdependentes, nós dependemos uns dos outros, irmãos. É por isso que essa proposta de desigrejado, essa proposta de individualismo, essa proposta de egoísmo, essa proposta de olhar para o umbigo, essa proposta de ser egoísta mesmo, não é uma proposta de Deus. A proposta de Deus é que a gente se preocupe com os outros, que ame o próximo como a nós mesmos, não é? Então, aqui que está ensinando. Mas depois do capítulo 3, que então peca, aí, irmão, começa a confusão grande. Por quê? Porque Deus, como de costume, dialogava com o casal. Na viração do dia, Deus vinha conversar com o casal, não era só com o homem. Mas antes que eu fale isso, eu estou esquecendo de algumas informações aqui. Quando eu disse então assim, olha, não existe essa questão de hierarquia. O que é hierarquia? Existem superiores e inferiores, não é isso? Quem manda e quem obedece. Não é isso, amados? Não é isso que existe. O que Deus fez então? Deus, ele fez o homem e deu uma função ao homem. Então, o que tem na Bíblia de proposta nos relacionamentos? Não é hierarquia, e sim ordem funcional ou ordem criacional. Então, quem que Deus cria primeiro? O homem, né? Então, existe uma ordem criacional. O homem foi formado primeiro, depois a mulher. Então, existe uma função para quem foi criado primeiro, em relação à mulher. Então, é uma ordem de função. Qual é essa ordem de função? Ser cabeça. Fala, André, tá aí, mano. A gente manda. Não. Quem acha que ser cabeça é mandar é um cabeçudo. Não é cabeça. A figura de cabeça que Paulo vai falar, inclusive também, lá em Efésios 5 e em 1 Coríntios capítulo número 11, deve ser verso 2, 3, 4, alguma coisa assim, ele vai dizer que o cabeça, essa figura, é na verdade de liderança. Mas o líder, ele protege, ele provê, né? Ele prevê e ele guia. Olha que coisa interessante. O cabeça faz isso. Então, o cabeça protege o corpo, provê para o corpo, guia o corpo e prevê os perigos. Então, a liderança, na verdade, tem essa função. O homem em relação à mulher tem essa função de proteger a mulher
psicologicamente, fisicamente, economicamente e até espiritualmente, sendo um sacerdote sobre sua vida. É isso que a Bíblia ensina, desde Gênesis a Apocalipse, não é? Olha que coisa interessante. Então, na verdade, o cara fala assim, eu sou o cabeça, meu irmão, é uma responsabilidade absurda, porque há necessidade de sacrifício, não é? Sacrifício. É o que Jesus fez também, sendo o cabeça. Ele também fez. É o que Paulo compara, é só ler o capítulo 5 de Efésios. Ele vai falar exatamente isso. Que Jesus se sacrifica pela mulher, deu a vida pela mulher. Vós, maridos, também devem dar a vida pela mulher de vocês. Como Cristo alimenta a igreja, morreu pela igreja, você, marido, deve também alimentar a esposa, comprar sapato, sandália, bolsa. Olha aí, ó. Glória a Deus aí. Glória a Deus aí. Olha, chega Natal, você não toma um negócio desse. Sentiu aí a presença, irmão? Sentiu? Não foi? Forte. É verdade, chegar sapato, bolsa, olha, de ter um negócio para mim. Olha aí, tá vendo? As irmãs sendo renovadas não são. Então, queridos, Esse negócio de homem, mulher, Paulo, eu acho que ele está no 3. É Pedro. oi? É o 3, é isso aí mesmo, amado. Isso, eu sabia que era Pedro. Tá vendo? As mulheres até parecem estar lendo mais Bíblia do que os homens. Ai, Jesus, amado. Não, tem essa de Pedro, mas não é esse texto ainda não, amado. Não. Oh, Jesus, amado. Não é esse texto, eu vou ver se eu acho depois, mas esse de Pedro fala das mulheres e tal também, né? Então vamos lá, que as irmãs estão bem animadas hoje. Então o que acontece? Essa ordem é funcional. Então Deus cria, né? Amados, olha só como é a imagem e semelhança de Deus. Porque na relação da Trindade, há sempre essa ideia, só completar aqui que já entra aí, né? Na relação da Trindade, há essa ideia de serviço mútuo. Quando a gente percebe a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente percebe que um trabalha sempre para destacar, honrar e glorificar e apontar o outro. O Pai o que faz? Ele honra e glorifica o Filho, né? E o que o Filho faz e pede, ora, inclusive, e ele diz que o Pai seja honrado por ele. E o que o Espírito Santo faz? Vai lá e honra o Filho dentro de nós. Então cada um não busca a sua própria glória, disse Jesus. Eu busco a glória daquele que me enviou. E qual é o papel do Espírito Santo? Ele é tão sutil que ele nem aparece e ele revela o Filho, que por sua vez aponta para o Pai. E eles se servem mutuamente, né? Então Deus cria esse ser humano como casal e como humanidade justamente para isso, para servirmos aos outros. E isso deve ser a marca, tá certo? De nós cristãos. Servir uns aos outros. É a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. É a única marca que nós temos garantia de que ali está um discípulo de Jesus por causa disso. Tudo o resto, irmão, é meio falho da gente avaliar. Não, o cara dá dinheiro mesmo, que é generoso. Não, olha, o cara, ele é usado e tem dons mesmo, assim. Não, o cara manja de Bíblia e ele ensina mesmo. Não, o cara prega. O cara não sei o quê. Não, essas coisas são falhas para a gente avaliar quem é de Deus e quem não é de Deus. A própria Bíblia diz isso, só que por isso aí a gente não são critérios não garantidos para a gente avaliar quem é de Deus e quem não é. Porque as pessoas podem fazer tudo isso e ainda Jesus disse, ó, eu não conheço vocês não, mas Senhor, não tem um nome, profetizamos. Isso no meio pentecostal é top, né? Não, irmão? Hã? Assim diz o Senhor? Não é, irmão? É ou não é, mano? Rapaz, chega a me dar um arrepio quando eu vejo o cara marchando, recebendo o espírito Bruce Lee. Não é não? Dando um Hadouken? Não é verdade? Puxando a corda. O famoso aviãozinho que fazia, não é, mano? Aquela coisa toda. Aí quando fala de assim diz o Senhor, eu falo, eita, vaso. Isso quer dizer o que, gente de Deus? Nada. No começo. Impôs as mãos então sobre o enfermo, o paralítico levantar, o cego, aquela coisa toda, o canceroso sendo curado. Fala, eita, esse Deus aprova, é um homem de Deus, é mulher de Deus. E o cara que prega assim, aquela coisa assim que os pecadores aceitam a Cristo. E o cara que ensina assim, fala, nossa, rapaz, que algo interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Olha o que Deus abriu no entendimento. Esse professor de Deus, sabedoria pura.
Isso quer dizer o quê? Nada. Senhor, profetizamos no teu nome, expulsamos no teu nome. Apartai de mim, maldito, vocês que praticam iniquidade, nunca vos conheci. Agora será impossível uma pessoa amar de verdade, ou pelo menos como se consegue amar. É impossível um cristão que não profetiza, não conhece muito Bíblia, não tem esses dons assim que a gente acha maravilhoso, né? Não tem nada disso, mas ele tem amor, ele tem gozo, se alegra nas coisas de Deus, ele tem paz, ele é longânimo, ele é bondoso, ele é benigno, ó, ele é fiel, né? Tem fé, fidelidade, ele é manso, ele tem autocontrole. Ali está o crivo de Deus, ali está a marca, a natureza do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Aí aqui Deus fala, isso aqui é a marca, é o fruto que produz, fruto do Espírito. Conhecereis a árvore, o fruto, este é o fruto, que não pode ser imitado, não pode. A pessoa pode tentar disfarçar, mas não consegue. Eu posso enganar muitas pessoas por pouco tempo, muitas pessoas por pouco tempo. Posso enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não posso enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora cai a capa, a máscara cai, e a gente descobre quem são as pessoas, uma hora. Agora, amados, é inequívoco. Jesus disse no capítulo 13 de João, verso 35: nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. João ainda vai dizer nas suas cartas, quem ama é de Deus, irmão. Quem ama viu Deus, né? Então, a gente já entende aqui a criação de Deus como ela deve ser e como Deus cria, como a sua imagem e a sua semelhança. E a imagem e a semelhança é essa: quando a gente serve, quando a gente se doa, quando a gente ama, quando a gente manifesta o caráter de Deus, as características que Deus tem, né? Mas isso, infelizmente, lá no capítulo 3 é mostrado que, e aí Deus chama então o homem, a mulher e o Satanás, reunião aqui para prestar contas. Falou, e aí você, varão, o que aconteceu? Presta conta. A mulher que o Senhor me deu, Senhor. Começou a bagaceira já. Olha aí, ó. Começou já. Transferiu a culpa, a responsabilidade, começou a acusar, né? A negar a sua culpa, se esquivar. A mulher que o Senhor me deu, Senhor. Mulher? Tá bom. E tu, mulher? O que aconteceu? Ah, foi o diabo, foi a serpente. E tu, diabo? O diabo olhou para trás, não fica mesmo, não tem o que fazer. Não me falou a verdade. Por incrível que pareça, né? Não falou a verdade. Aí Deus botou a culpa no homem. Quer dizer, o homem botou a culpa da mulher, a mulher botou a culpa da serpente, sacanagem. Fala, não suave, né? E aí que ele ficou mentiroso, né? Ainda fala que ele é mentiroso, né? por incrível que pareça, né, Davi? Incrível que pareça. E aí, amados, Deus vai dando. Por isso você não pode faltar nas minhas aulas, você não pode. Por isso não. Aí Deus Falando foi. do pecado, Deus, diga. Tu queria falar alguma coisa, eu nem dei oportunidade, não é isso? Não, mas eu não pergunto, já se perdeu no tempo também, do pecado. No pecado, eu lembro para mim, o senhor falou que o pecado afetou 5 áreas do ser humano. Repete para mim, não tá? 5 áreas, tá. Área teológica, teológica, área teológica, a primeira área, não é nem primeira, mas as 5 áreas que o pecado no capítulo 3, quando entra na humanidade, atinge no homem. Área teológica, depois eu explico rapidinho uma por uma. Área teológica, área sociológica, teológica, sociológica, psicológica, biológica, ecológica. 5 áreas que foram afetadas quando o pecado entra no mundo por meio desse casal. Biológica. Área teológica, sociológica, psicológica, biológica e ecológica. Estou até fazendo aqui o gesto, né, mano? Quem é esse gesto? Afetou o quê? Teológica, a compreensão a respeito de Deus. Quando Deus vai até o homem na viração do dia, diz: Adão, onde estás? Onde estava Adão? Escondido. Aí Deus pergunta: por que você se escondeu? Senhor, ouvi a tua voz no jardim e temi. Como assim? Por que agora esse homem está com medo do seu Criador? O que aconteceu?
Foi afetada a sua compreensão desse Criador. Ele teve medo. Ele não conhecia que Deus era amor e era seu Pai, seu Criador. Tinha tanto prazer de se encontrar com Ele. Quem é esse Deus? Carrasco, vai mandar o raio por cima, abrir a terra, vai engolir a gente, vai mandar para o inferno. Aquela compreensão já equivocada de Deus. Por que a gente está aqui? Por que a gente estuda? Porque a gente não tem a compreensão adequada de Deus, da sua natureza, da sua criação e de nós mesmos. Então a área teológica foi afetada. A área sociológica começou as brigas já entre o homem e a mulher, e depois entre os seres humanos. Na área sociológica, antes era harmonia, não tinha briga, não tinha desentendimento, era uma coisa maravilhosa entre este casal, e consequentemente seria em toda a humanidade. Já pensou? Uma humanidade sem guerras, sem desentendimento, sem brigas, sem ódio? Já pensaram, irmãos? Quem canta isso? John Lennon? Sério? Vocês nunca viram ou viram a tradução e ouviram Imagine? Imagine os povos sem guerra. Imagine os povos. Ô irmão, pega essa letra, você vai ver coisa linda, né? Olha a graça comum agindo nos pecadores. Olha que até os pecadores podem produzir, até pessoas que declaram que nem são de Deus, né? Que não servem a Deus, que não reconhecem Deus, mas como elas podem produzir. Então essa imagem e semelhança de Deus não foi totalmente arrancada, ela foi prejudicada, mas não totalmente arrancada. Que seres humanos, sem adorarem a Deus, servirem a Deus, reconhecerem a Deus, eles podem produzir aquilo que se assemelha a Deus: poesia, música boa, literatura, generosidade, compaixão, né? Essas coisas todas. Ainda o ser humano, de alguma maneira, tem alguma partezinha que Deus deixou, porque se Deus arrancasse a sua imagem e semelhança totalmente, nós destruiríamos a nós mesmos, e o último que sobrasse ainda ia se matar, não tem dúvida, ia extinguir a raça humana. Sim. E lá na eternidade, já vou para Apocalipse, né? Lá na eternidade, possivelmente, o que Deus lançará no lago de fogo não será a sua imagem e semelhança. Ele arrancará do homem, será um dos maiores castigos, das maiores punições para o ser humano. Arrancará dele toda imagem e toda semelhança que ainda havia no ser humano. Arrancará dele. Tanto é que a Bíblia diz que lá no lago de fogo o bicho não morre. Lá é um verme que vai queimando. Irmãos, olha a aparência e o aspecto desse ser humano: um verme e um bicho. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus criado. Quando ele peca, ele vai se desumanizando na categoria de ser classificado. Se é um animal, a gente não fala assim quando a pessoa faz uma coisa muito horrível, se é um animal, aí ele vai piorando ainda mais. Aí quando ele faz uma coisa assim, nossa, inaceitável, você fala assim: se é um demônio. A gente tem essas expressões? Então quem é o demônio? É esse ser que conheceu a glória de Deus perfeito, e ele foi tão corrompido que ficou sem glória nenhuma. Então o ser humano está indo pelo mesmo caminho sem Deus, se desumanizando, se tornando um animal, né? Apenas um animal, um corpo biológico, com instintos, né? De uma forma voraz, e vai então se demonizando. Depois do demônio, se tornará um bicho e um verme. Olha a queda, velho. Então a gente chama o capítulo 3 de queda. O homem caiu, ou melhor, ele rompeu com Deus, a ruptura, né? Capítulo 3 então diz isso. O que tu perguntou? Eu respondi, nem lembro. Das 5 áreas. Sim. Tá, é que eu fui prolongando. Então, área sociológica. A área biológica. Agora o homem passou a ser o quê? Antes era a alma vivente, que nós lemos no capítulo 2. Agora é a alma morrente, sujeito à morte. André, mas o homem então era eterno? O homem assim não precisava ser sustentado por Deus? Não, sempre precisou. Ele nunca será autossuficiente, autoexistência. Lembra que tinha a árvore da vida, que foi lhe proibido comer depois de pecar? Se Deus desse acesso a esse homem, a árvore da vida, mesmo depois de pecar, esse homem nunca morreria. Seria a maior desgraça, vida eterna no pecado. Então Deus disse: opa, não tem mais direito à árvore da vida. Não tem. Por isso que Deus veda a árvore da vida. Imagina a desgraça, o homem
mesmo no pecado e ainda vivendo, né? Tanto é que não é vantagem a eternidade, porque a eternidade sem Deus também não é vida. É um ato de misericórdia de Deus também. Alguns não entendem isso, né, Davi? É profundo isso. Alguns entendem que o inferno... Mas a gente viver aí, um exemplo, né? A gente vai morrer 1000 anos nesse corpo combustível que a gente tem. Já pensou? Nunca ter morrido, sem poder se libertar. Rapaz, 70 já está sofrido, né? Já está sofrendo. 70. O pessoal está chegando aí na média de mulheres 76, é a média, né, no Brasil? O homem 74, o negócio está sofrido. Imagina 1000 anos de sofrimento. E a potencialidade, a capacidade de pecar, de fazer o mal e tudo mais. Então o que acontece, queridos? Esse homem então foi afetado na questão biológica, passou a morrer, passou a conhecer a morte. E até que a morte não viesse, nossa, que sofrimento. Deus disse agora para tirar um pãozinho da terra, você vai sofrer muito. O teu sustento vai vir com a fadiga, com a dificuldade absurda. Não é que o homem não trabalhava, lá o capítulo 2 está falando que ele lavrava a terra. É uma bênção de Deus o trabalho. Só que agora ia se tornar muito mais penoso, né? Porque agora havia essa limitação física. Então, a área biológica, as enfermidades, as dores. Quem passou dos 40 igual eu, sabe que essas coisas são a realidade, né? Então, área teológica, sociológica, biológica, eu falei, psicológica. Irmãos, de perto, ninguém é normal. Ninguém. Vou me aproximar um pouquinho mais de vocês. Ninguém é normal. Então, cada um de nós tem um parafuso a menos, solto, espanado, né? Eu olhando pela rua, eu vejo assim, nossa, acaba estranho, gente doida, não, nas atitudes e tal. Às vezes eu olho no espelho, acaba estranho esse André. A gente tem as nossas loucuras. Não estou falando só mental, não, estou falando de muitas loucuras. E aí a área ecológica, ou seja, toda essa criação foi afetada. Terremotos, furacões, maremotos, né? Aquecimento global, a gente está destruindo com tudo aquilo. Pecado. Inclusive, a gente vai ver lá no capítulo 6, que eu queria chegar hoje, já era, a gente vai perceber que Deus deu uma limitação, inclusive, para aquela sociedade tão corrupta que se tornou, que ela tinha um limite lá para viver, que seria 120 anos, e Deus acabaria com toda aquela geração. Só se salvaram 8. Então Deus assim deu um reboot, um restart, reiniciou, deu um reiniciar lá, foi. Então depois foi uma maravilha, né? A gente vai ver